Se você está vivendo um tempo de espera, onde tudo parece parado, sem direção ou respostas, então esse vídeo é para você. Mas antes, inscreva-se no canal A Voz do Coração e ative o sininho. Toda semana, uma nova mensagem cheia de propósito chega até você. Deus quer falar, e talvez esteja falando agora. Há momentos na vida em que tudo simplesmente para. Os planos travam, os sonhos estagnam, as portas se fecham e a alma entra em um estado de alerta silencioso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas nada acontece. O céu parece calado. As oportunidades evaporam. A estrada à frente permanece, vazia, inerte, sem sinais de movimento. Você está parado, como num carro diante de um sinal vermelho que insiste em não mudar. É exatamente assim que muita gente se sente. E talvez seja exatamente como você está agora. Essa sensação de espera forçada, esse freio inesperado no meio do caminho, pode parecer castigo, punição ou até mesmo abandono. Mas e se esse sinal vermelho não for um obstáculo, e sim uma proteção? E se Deus não estiver te impedindo, mas te salvando? E se essa pausa, essa interrupção, esse tempo travado for, na verdade, o único caminho possível para que você chegue vivo ao destino que Ele tem para você? Imagine a seguinte cena. Você está dirigindo por uma estrada tranquila, o dia está bonito, a música no carro toca em volume baixo, o sol entra pelo vidro e tudo parece caminhar bem. Até que, de repente, o semáforo à frente fica amarelo. Você acelera, quer passar antes de fechar, mas algo dentro de você hesita e então você decide parar. Você aperta o freio, o carro desacelera, o sinal fica vermelho e você respira. São só alguns segundos, talvez um minuto, mas naquele instante, do outro lado da rua, em altíssima velocidade, passa um caminhão fora de controle, ultrapassando o cruzamento que você teria atravessado se tivesse insistido em continuar. Você não viu o perigo vindo, mas Deus viu. Você não sabia o que aconteceria se avançasse, mas Ele sabia. O sinal vermelho te salvou, a pausa que irritou, a espera que incomodou, o tempo que pareceu inútil. Foi, na verdade, o escudo invisível entre você e a tragédia. O problema é que nós não fomos treinados para esperar. A sociedade nos ensinou a correr, a conquistar, a agir. Esperar é para os fracos, para os indecisos, para os que não sabem o que fazer. E nessa pressa do mundo moderno, confundimos o silêncio de Deus com ausência e a pausa com rejeição. Mas a espera é, na verdade, um dos terrenos mais férteis da fé. É no tempo da espera que aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que cremos. É ali, parados diante de um sinal espiritual, que precisamos decidir: vou confiar no que Deus me disse ou vou seguir pelo que eu sinto? A fé não floresce no controle, ela cresce no invisível. E não há lugar mais invisível do que o tempo de espera. Muita gente não percebe que alguns atrasos são livramentos. A porta que não abriu, livramento. O relacionamento que não deu certo, livramento. A viagem que foi cancelada de última hora, livramento. A proposta de emprego que caiu sem explicação, livramento. Mas a nossa natureza humana não gosta de pausas. A gente quer que tudo ande no nosso ritmo, na nossa hora, no nosso plano. Mas Deus não se submete à nossa agenda. Ele nos ama demais para permitir que avancemos quando o próximo passo é perigoso. Por isso, Ele coloca sinais. E às vezes, eles são vermelhos. E a pergunta que ecoa dentro da alma é: você confia o suficiente para parar quando eu mandar? Você acredita o bastante para esperar até que seja seguro? Você me ama a ponto de aceitar que eu sei o tempo certo? Muita gente avança no vermelho. Ignoram o sinal. Forçam a porta, aceleram o relacionamento, tomam decisões precipitadas e depois colhem as consequências de um passo dado fora do tempo. E o mais cruel:
Depois culpam Deus pela dor que causaram a si mesmas. Mas Deus, em sua graça infinita, continua nos dando chances de parar, de reavaliar, de respirar, de obedecer, porque mesmo quando desobedecemos, Ele ainda nos ama e ainda tenta nos proteger do pior. Mas hoje Ele está te dizendo: filho, pare, espere, eu estou te salvando. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que pararam e foram salvas por isso. José, por exemplo, passou anos parado numa prisão, injustiçado, esquecido, apagado. Mas foi nesse tempo de espera que Deus o moldou, preparou e o posicionou para o momento exato de ser lembrado e exaltado. Moisés ficou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Nada de holofotes, nada de liderança, nada de destaque. Mas foi ali, na pausa, que Deus o encontrou na sarça ardente. Jesus, o próprio Filho de Deus, esperou 30 anos para começar seu ministério. E mesmo após o batismo, o Espírito o levou ao deserto. Mais espera, mais silêncio, mais tempo parado. Porque antes de grandes movimentações, Deus sempre nos ensina a parar. Enquanto estamos em movimento, conseguimos disfarçar muita coisa. A pressa mascara o orgulho. A correria encobre o medo. A agenda cheia silencia as dores da alma. Mas quando Deus nos para, tudo vem à tona. A insegurança aparece. As feridas gritam. A fé é colocada à prova, e é exatamente por isso que a espera é necessária, porque é na pausa que Deus trata o que o movimento não cura. É no silêncio que Ele sussurra o que o barulho não deixa ouvir. É na imobilidade que Ele revela o que realmente está dentro de nós. Você pode até não entender agora, mas há algo sendo gerado nesse tempo, uma cura, uma revelação, um livramento, um recomeço. Uma árvore frondosa não cresce da noite para o dia. Antes de crescer para cima, ela cresce para baixo, cria raízes, se aprofunda, silenciosamente, invisivelmente. E quando finalmente rompe o solo e aparece, já está firme, nada a derruba, porque cresceu no escuro, na espera, na pausa. E você também está assim. Deus está te enraizando. Aos olhos humanos, parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual, você está crescendo para dentro e logo crescerá para fora. Você acorda num desses dias em que parece que o tempo parou. O céu continua lá, mas a alma está suspensa. Nada acontece, nada se move. Você olha ao redor e percebe que tudo e todos parecem seguir a vida normalmente, menos você. Há uma sensação constante de que está preso em algum tipo de trânsito espiritual. Sua alma diante de um sinal vermelho que não muda. Você já se perguntou por que está parado? Porque você, que sempre foi tão proativo, determinado, cheio de fé, de visão, agora se sente imobilizado? Por que as coisas não se destravam? Por que os sinais não estão verdes para você? Essa é uma pergunta que poucos fazem com sinceridade. A maioria quer resposta rápida, solução imediata. Mas há uma sabedoria divina na pausa. Há um propósito escondido dentro de cada atraso. E quanto mais cedo você entender isso, mais leve será essa travessia. Deus não trabalha com o tempo do homem, e Ele também não mede progresso pelo que é visível. Para Deus, um coração que está aprendendo a esperar em silêncio vale mais do que 1000 passos dados na direção errada. A espera está te ensinando algo que o movimento jamais poderia. A pausa está curando áreas suas que estavam adormecidas. O silêncio está revelando vozes interiores que você não ouvia enquanto corria. Enquanto você se frustra com o sinal vermelho, Deus celebra o livramento que você não viu. Enquanto você ora pedindo que o tempo passe, Deus estende o tempo para preservar sua vida. Enquanto você chora, desejando um avanço, Deus segura o volante com firmeza, dizendo: ainda não. Você não tem ideia do que estava à sua frente.
Você não viu o cruzamento, não percebeu o perigo, mas ele viu, ele sabe, ele protege. E mesmo que pareça difícil, até cruel, a verdade é, a espera é um escudo. Deus te amar demais para te permitir avançar quando avançar significa colidir. Deus te ama demais para te dar o que você quer, quando o que você quer pode destruir quem você é. Deus te ama demais para deixar você assumir o controle de algo que você ainda não foi treinado para carregar. Essa pausa é treinamento. Essa pausa é filtragem. Essa pausa é preparação. E se você tentar fugir dela, vai repetir ciclos, vai se machucar, vai fazer outros sangrarem. É por isso que ele está insistindo, fique parado. Não avance no grito, não avance na força. Não avance só porque os outros estão avançando. Sinais verdes para os outros não significam que o seu também abriu. E, aliás, talvez o caminho deles não leve ao mesmo destino que o seu. Você tem um caminho exclusivo. E com ele, um tempo exclusivo. Aprenda a respeitar o seu processo. Pare de comparar sua espera com o avanço dos outros. Pare de medir sua jornada pelo relógio de alguém que nem está indo na mesma direção. Deus está fazendo algo em você que Ele não está fazendo em mais ninguém. E é por isso que Ele te parou, porque a sua rota é mais longa, a sua bagagem é mais sensível, o seu destino é mais alto. E para quem vai alto, Deus exige base profunda. Pare de perguntar por quê. Comece a perguntar para quê. Para que essa espera? Para que essa pausa? Para que esse silêncio? E se você ouvir com atenção, vai escutar o céu dizendo para curar você, para alinhar você, para proteger você, para amadurecer você, para derramar sobre você algo que só é entregue no deserto. Você não está esquecido, você está sendo moldado, você não foi deixado de lado, você foi separado. Aquela sensação de estar parado é Deus te preservando, porque há coisas que só são reveladas na imobilidade. Às vezes é preciso parar para enxergar, parar para ouvir, parar para respirar. E quando o sinal finalmente mudar, você não será o mesmo. Você terá aprendido lições que ninguém poderá roubar. Você terá discernimento para reconhecer o verdadeiro caminho. Você terá maturidade para segurar as bênçãos que virão. E mais do que isso, você será resposta para quem ainda está parado. Porque quem aprende a esperar se torna ponte para os que não sabem como atravessar. E é isso que Deus está fazendo com você, transformando sua pausa em testemunho, seu silêncio em mensagem, sua dor em missão. Então não lute contra o sinal vermelho, respeite-o, honre-o e confie em quem o colocou ali, porque no tempo certo ele vai abrir. E quando abrir, você não terá que correr. A estrada será sua, a direção será clara. O céu vai dizer, agora é sua hora, pode seguir. E você seguirá, com paz, com fé, com convicção, e nunca mais será o mesmo. Você já tentou sair do lugar onde Deus te mandou esperar? Já tentou avançar mesmo ouvindo, lá no fundo da alma, uma voz dizendo, ainda não? Já forçou portas que não abriram, investiu em caminhos que não fluíram, insistiu em relações que só feriram. Quantas vezes você, como todos nós, ficou cansado de esperar e resolveu dar um jeito com as próprias mãos? É nessas horas que a alma se precipita. É nessas horas que o coração tenta assumir o volante. E é nessas horas que o perigo espiritual se aproxima disfarçado de oportunidade, porque o diabo sabe que o seu ponto fraco não é a fraqueza, é a impaciência. Ele sabe que o seu coração ama a Deus, sabe que você tem fé, mas também sabe que a sua maior vulnerabilidade está no tempo de espera. E é por isso que ele age nesse exato ponto. Ele se aproxima enquanto você está diante do sinal vermelho da alma. Sussurra mentiras doces, disfarçadas de sabedoria. Talvez Deus tenha mudado de ideia. Talvez Ele esteja esperando você tomar a iniciativa. Talvez seja a hora de agir, de forçar, de tentar.
E se você não estiver firmado na voz de Deus, vai seguir o sussurro da serpente, vai chamar precipitação de coragem, vai chamar pressa de fé, vai chamar rebeldia de ousadia, mas quando o sinal ainda está vermelho, todo passo é risco e todo avanço fora do tempo traz dano. Talvez você esteja colhendo hoje o fruto de um avanço impensado. Talvez sua alma esteja ferida por ter saído antes da hora. Talvez você esteja tentando voltar para o ponto da espera depois de se machucar. E se está, saiba, Deus não te condena. Ele está pronto para te ensinar, restaurar e colocar novamente no caminho certo. O mais lindo da graça é que ela permite recomeços. Ela não apenas perdoa, ela realinha, ela reposiciona. Mas a partir daqui, você precisa escolher um novo caminho, o da obediência, o da escuta atenta, o da paciência. Esperar em Deus não é inércia, é disciplina, é força, é confiança. Ativa, não é cruzar os braços e se entregar à apatia. É vigiar, orar, amadurecer, crescer, mesmo quando nada se move. É seguir servindo, mesmo sem aplauso. É seguir adorando, mesmo sem resposta. É seguir confiando, mesmo sem evidência. Porque esperar não é perder tempo. É semear tempo. É plantar obediência, é regar promessas, e no tempo certo haverá colheita. Se você leu isso até aqui e sentiu que é contigo, então saiba, o céu está dizendo calma. Essa palavra não é uma trava, é uma proteção. Deus está colocando limites agora para que você não sofra depois. Está te segurando agora para te liberar com força mais adiante. Está te blindando hoje para te acelerar no tempo certo. O que Ele tem para você é grande demais para chegar na pressa e se perder no impacto. É por isso que Ele te parou. Quando você aceitar esse freio como gesto de amor, tudo muda. A espera não será mais prisão, será refúgio. O tempo não será mais castigo, será treinamento. O sinal vermelho não será mais incômodo, será aliança. Porque a verdade é Deus só para quem Ele quer salvar. Só segura quem Ele quer preservar. Só silencia quem Ele está prestes a usar com poder. Então, se Ele te parou, se Ele te calou, se Ele te reteve, abrace. Porque quando o sinal verde finalmente aparecer, e vai aparecer, você não será um sobrevivente. Você será um guerreiro pronto. Um filho forjado, um vaso aprovado. E quando cruzar o cruzamento que antes parecia fechado, vai entender que aquele tempo parado te salvou. Salvou sua alma, salvou seu propósito, salvou o seu futuro. Deus sabe o que está fazendo e Ele te ama demais para permitir que você avance no momento errado. Então, confia, descansa, permanece, a estrada vai abrir, mas antes o céu quer te alinhar. Você já percebeu como o coração humano se rebela contra o silêncio? Como a alma grita quando tudo está parado? Como o tempo parece um inimigo quando o céu parece não responder? A espera não apenas nos fere, ela revela. Ela expõe nossa necessidade de controle, nos confronta com nossa insegurança. Nos obriga a olhar para dentro, quando tudo o que queremos é seguir em frente. Mas é aí que está a beleza do sinal vermelho espiritual. Ele não nos impede. Ele nos obriga a encarar o que ignoramos. Enquanto você corria, disfarçava suas dúvidas com atividades. Enquanto avançava, tapava o vazio da alma com movimento. Enquanto se envolvia com tudo e todos, evitava encarar a pergunta mais profunda. Será que estou realmente pronto? E quando Deus te parou, tudo veio à tona. Você começou a ver as feridas abertas, percebeu que não está tão forte quanto dizia estar. Sentiu o peso das palavras que nunca resolveu, dos traumas que não curou, das verdades que sempre evitou. A espera se tornou um espelho e você se viu, não como gostaria, mas como precisava.
Deus te ama tanto que não quer te usar do jeito que você está. Ele quer te curar primeiro, te reconstruir, te fortalecer por dentro, porque o que está vindo vai exigir raízes profundas. E Ele prefere que você pare agora do que quebre depois. Alguns sinais vermelhos são mais do que pausas. São convites. Convites para o quarto secreto, para o lugar de intimidade, para a reconstrução da identidade. Você não é o que faz, não é o que produz, não é o que as pessoas pensam que você é. Você é filho, você é escolhido, você é amado e nenhum tempo de espera muda isso. Deus não te define pelo que você alcança. Ele te define por quem você é nele. Enquanto você espera, Ele te lembra disso. Enquanto você não anda, Ele te segura. Enquanto você chora, Ele te escuta. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, tudo está. O céu não está parado. Os anjos não estão inativos. O plano não foi cancelado. Deus só te puxou para um ponto onde Ele pudesse trabalhar em áreas que, se ignoradas, poderiam comprometer todo o caminho. Você está no centro da vontade de Deus, ainda que esteja parado, ainda que esteja em silêncio, ainda que tudo pareça confuso. É nesse lugar que Ele te fala de forma mais profunda. É nesse lugar que Ele te restaura com mais intensidade. É nesse lugar que Ele te posiciona para o que vem depois. Porque o que vem depois virá a estrada. Vai abrir, a luz vai mudar, o sinal vai se tornar verde. E quando isso acontecer, será súbito, será leve, será claro. Você vai saber, vai sentir, vai ouvir. Agora vai. Agora é tua hora. Agora estou contigo no movimento, mas até lá, aprenda a arte de confiar no parar, a arte de se render ao tempo de Deus, a arte de abraçar o invisível, a arte de viver, e por fé e não por ansiedade. A espera está sendo dolorosa? Sim, está sendo longa. Talvez está sendo desconfortável. Com certeza. Mas também está sendo santa. Está sendo curadora. Está sendo eterna. Você não está fora do plano. Você está exatamente no ponto onde Deus consegue falar com você sem distrações, sem ruídos, sem máscaras, e isso é sagrado. Você já parou para pensar quantas vezes Deus nos segura, não porque Ele quer nos privar de algo, mas porque Ele quer nos preservar de algo? É difícil entender isso quando estamos olhando a vida pela lente da urgência. A alma clama por respostas. O coração pulsa por movimento. A mente grita por lógica. E o silêncio de Deus, esse silêncio tão barulhento, parece incompreensível. Mas o que você chama de silêncio, Deus chama de proteção. O que você interpreta como rejeição, Ele define como misericórdia. O que você entende como atraso, Ele chama de livramento. O sinal vermelho que hoje te paralisa é o mesmo que amanhã vai te justificar. O problema é que nós estamos viciados em resultado. Fomos treinados a produzir, conquistar, avançar, aparecer. A pausa é vista como fraqueza, o descanso como derrota, a espera como fracasso. E é exatamente por isso que Deus precisa parar você. Porque enquanto você estiver buscando validação pelo que faz, você não vai ouvir quem Ele está te chamando para ser. Enquanto você tentar provar algo para os outros, sua alma vai andar em círculos. Enquanto sua identidade estiver presa ao seu desempenho, Deus não poderá te vestir com aquilo que foi reservado para os filhos. Por isso, Ele usa o tempo. O tempo é o maior campo de treinamento espiritual que existe. É no tempo que você aprende a orar sem ver, a servir sem reconhecimento, a amar sem retorno, a acreditar sem garantias. É no tempo que Deus separa os que apenas querem os benefícios daqueles que querem a presença. E você está sendo chamado para esse lugar, o lugar dos verdadeiros, aqueles que permanecem mesmo sem aplauso,
aqueles que obedecem mesmo sem explicação, aqueles que confiam mesmo sem entender, porque é fácil avançar quando tudo está abrindo. Difícil é parar quando tudo dentro de você quer correr. Difícil é aceitar que a resposta de Deus, por enquanto, é: espere. Mas é nesse espere que Ele constrói caráter. É nesse ainda não que Ele cimenta maturidade. É nesse pare que Ele derrama a essência do céu sobre você. Você está se perguntando quando as coisas vão começar a se mover. Mas talvez a verdadeira pergunta seja: o que Deus ainda está movendo dentro de mim? Porque o maior milagre não é o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você. A mudança verdadeira começa aí, na alma, na mentalidade, na estrutura invisível que ninguém vê, mas que sustenta tudo, e Deus está trabalhando aí, na sua forma de pensar, na maneira como você reage, naquilo que você valoriza, naquilo que você não deixa ninguém ver. Ele está trabalhando onde dói, onde você não sabe explicar, onde você se sente mais frágil. E isso é graça, porque a graça não é apenas o favor que nos alcança, é o cuidado que nos constrói, é o amor que não nos deixa ir antes da hora. Você queria estar em movimento, mas Deus te amarrou. Você queria seguir, mas Ele travou. Você queria gritar, mas Ele silenciou. Não porque não te ama, mas porque te ama demais. Esse tempo não é castigo, é correção, é alinhamento, é fundamento. Você está sendo fundamentado para algo maior. E quando o tempo da liberação chegar, você não vai sair desesperado. Vai sair em paz. Não vai correr por medo de perder. Vai caminhar com confiança, porque entendeu que o que Deus tem para você não será entregue antes da hora, nem negado no tempo certo. Tudo o que é seu em Deus te encontrará. Mas antes, Deus precisa que você esteja pronto, e você só estará pronto quando aprender a valorizar o vermelho. Quando entender que o pare de Deus é tão santo quanto o vai, que o tempo da pausa é tão poderoso quanto o tempo da ação, e que não existe avanço verdadeiro sem parada estratégica. Deus te parou por amor e está prestes a te liberar com propósito. Você chegou até aqui, leu palavra por palavra, sentiu o peso do silêncio, reconheceu o sabor amargo da espera, lembrou das noites em que orou e não teve resposta, dos dias em que tudo parecia travado, dos momentos em que a vida parou diante do sinal vermelho de Deus. Agora, respira fundo, porque chegou o momento de enxergar tudo isso com os olhos certos. O tempo parado não foi perda, foi raiz, foi coluna, foi treinamento, foi milagre invisível acontecendo dentro de você. Você é muito mais agora do que era quando tudo começou. Você não percebe, mas algo em você mudou. Talvez sua mente ainda diga que nada aconteceu, mas o céu te olha com orgulho. Agora sim, agora ele entende, agora ela amadureceu. É nesse ponto que Deus começa a mover o invisível. Não porque você mereceu, mas porque agora você está pronto. Pronto para não se deslumbrar com o sinal verde. Pronto para andar com humildade, mesmo quando o caminho estiver livre. Pronto para não colocar os olhos no destino, mas manter o coração no Senhor do caminho. Você não vai correr como quem tem medo de perder tempo. Vai caminhar como quem aprendeu a valorizar cada segundo. Porque agora você sabe, o tempo de Deus nunca falha. Quantas vezes você se sentiu abandonado? Quantas vezes achou que Deus se esqueceu? Quantas vezes olhou para a vida dos outros fluindo e se perguntou por que a sua parecia estacionada? Mas hoje você entende. Ele não te abandonou. Ele te blindou, te segurou com firmeza, te moldou com ternura. Porque o lugar onde Ele vai te colocar exige estrutura, exige maturidade, exige coração tratado. A espera foi a forma mais profunda de amor que Ele poderia oferecer. E agora, você está pronto para avançar, mas ainda não acabou. Porque o que Deus fez em você
Não é apenas para você, é para os que virão depois. É para os que ainda estão parados no sinal vermelho, sem entender o que está acontecendo. É para os que choram no silêncio e pensam em desistir. Agora, você se torna ponte, se torna referência, se torna voz, não porque sabe tudo, mas porque viveu, porque sentiu na pele, porque passou. E quem passa, entende. Quem espera, aprende. Quem confia, transforma. A partir de hoje, carregue esse testemunho com reverência. Você não foi derrotado pela espera, você foi promovido por ela. Cada lágrima foi linha de costura. Cada oração foi fundamento. Cada não foi proteção. Cada atraso foi sinônimo de cuidado. E agora, quando o sinal abrir, e ele vai abrir, você não será mais o mesmo. Você vai andar com gratidão. Vai ouvir mais, falar menos, servir mais, querer menos, adorar mais, reclamar menos, porque quem já esperou não desperdiça o avanço. Quem já parou não tem mais pressa em ser visto. Quem já confiou no escuro não precisa mais de luzes para seguir. Deus te formou na pausa e vai te usar no movimento. Mas lembre-se, o sinal verde não é um troféu, é uma missão. É a continuação de uma história que começou no silêncio e será contada com poder. Então, quando avançar, olhe para trás e lembre-se de quem você era, do que você suportou, do que você aprendeu e diga a outros: esperei, doeu, chorei, mas não desisti e valeu a pena, porque Deus nunca deixou de estar comigo, nem por um segundo. A estrada está à sua frente, o céu te libera, o tempo chegou, agora siga, mas siga com ele. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal A Voz do Coração. Aqui você encontra palavras que curam, levantam e transformam. Ative o sininho. Toda semana uma nova mensagem do céu para sua vida. E lembre-se, quando Deus diz, espere, Ele está dizendo, eu te amo demais para deixar você seguir sem estar pronto.